Sejam bem-vindos ao canal da leitura. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro muito importante da literatura brasileira. É um livro que é muito solicitado em vários vestibulares nacionais, nos melhores vestibulares. Ele está sempre lá na listinha de livros obrigatórios, porque ele tem uma importância histórica para a nossa literatura. É um livro que traz assim uma trajetória muito importante da história do Brasil, além de ser uma obra literária riquíssima, né, que é o mais importante que a gente vai falar aqui hoje. Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. O livro Romanceiro da Inconfidência foi publicado em 1953. Cecília Meirelles resolveu escrever esse livro depois de fazer uma viagem à antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto. Ela foi fazer, na verdade, uma cobertura jornalística a respeito de uma festa tradicional da região e ela ficou encantada com o acervo de história, né, que há ali naquela região e até hoje, né, tudo muito presente, essa arte representando esse período forte da história do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. Cecília Meirelles ficou muito impressionada com tudo que ela viu e ela até escreve, né, a respeito disso posteriormente, dizendo que embora ela estivesse ali vivendo o presente, era o passado que lhe vinha o tempo todo na cabeça, na memória, porque ele era muito presente ali em tudo que ela via. E ela resolveu então escrever sobre isso e escreveu uma das suas obras mais importantes, que é esse livro aqui, Romanceiro da Inconfidência. Romanceiro é um gênero literário de tradição ibérica que surgiu lá na Idade Média. E já começando aí por esse estilo, esse gênero que resgata algo literário lá da Idade Média, Cecília Meirelles rompe nesse livro com muito do que era a poesia e o estilo literário do modernismo. Então, embora o livro tenha sido publicado em 1953, em pleno modernismo no Brasil, Cecília aqui usa um estilo muito mais clássico. Então, ela resgata aí padrões lá da Idade Média e traz aqui para os seus textos, a começar desse título, Romanceiro da Inconfidência. Então nós temos aqui o gênero romanceiro, que é composto por vários romances, entendendo aqui romances não como essa obra em prosa que a gente vê hoje na literatura, mas como cada parte que compõe esse romanceiro. Então cada parte desse grande poema narrativo e temático, porque para ser romanceiro, nós temos que ter aí um poema narrativo que narra um fato e que esse fato seja sobre um tema maior, que é o que acontece aqui. Ela narra esse período histórico e para compor essa história, né, esse grande poema, esse romanceiro, Cecília recorre a vários romances, que são várias partes. No caso, 85 diferentes partes, 85 romances. E cada um desses romances, ela vai atribuindo a um personagem da Inconfidência, a um fato, a uma curiosidade da época. Então, assim, é um livro que é fruto de muita pesquisa e também de muita inspiração. Porque ele não é um livro que simplesmente conta a história. Não, ele é cheio de artifícios literários, cheio de impressões aí dessa grande escritora brasileira que é Cecília Meirelles. Romanceiro da Inconfidência é um livro de temática social, porque ele expõe essa luta pela liberdade do povo brasileiro naquele contexto em que ocorreu a Inconfidência Mineira. É um livro que recorre a elementos dramáticos, líricos e épicos. Então, assim, ele é muito complexo e, assim, temos várias curiosidades a respeito, né, da métrica desse poema, das sílabas poéticas. Por exemplo, no modernismo, os poetas já escreviam num estilo mais livre, mais solto, não se prendiam a essa questão da métrica, por exemplo, dos poemas, que no barroco, por exemplo, era muito comum o poema decassílabo. Então, cada verso era composto por 10 sílabas poéticas.
Lá na Idade Média, nesse período clássico, era muito comum o uso das redondilhas. E Cecília recorre a esse recurso. Ela usa principalmente redondilha maior. Ela usa redondilha menor também, que são os poemas com versos de 5 sílabas poéticas, mas ela usa principalmente versos de 7 sílabas poéticas, que são versos típicos de uma cultura mais popular. Então tem esse apelo também a essa literatura de cunho popular. Mas não que ela se prenda totalmente a esse estilo de escrever. Não, ela também usa alguns versos maiores, com até 10 sílabas poéticas, usa versos também compostos por 4 sílabas poéticas. Então é um livro que ela vai misturar bastante. A gente está falando do que predomina, que aí sim é esse estilo com o uso da redondilha maior, 7 sílabas poéticas. No modernismo também tinha uma ruptura muito grande ao uso de rimas, né? Elas passam a não ser algo assim indispensável nos poemas. Elas podem acontecer, há uma quebra de paradigma em relação àquela tradição mais rígida, né? Mais engessada de escrita de poesia. E Cecília retoma também aqui esse estilo mais clássico de escrever rimas. Eu trouxe para exemplificar aqui o romance da transmutação dos metais. Apenas um trechinho que diz, ó, já se preparam as festas para os famosos noivados, que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. Ai, quantas cartas e acordos redigidos e assinados. Ai, que confusos assuntos são para os reis seus reinados. Ai, quantos embaixadores para tamanhos recados. Então aqui só nessa primeira estrofe a gente tem as rimas de noivados, celebrados, assinados, reinados, recados, que são rimas perfeitas, com a terminação das mesmas vogais e das mesmas consoantes. Então, um estilo aí bem clássico de rimar os textos. E continua. Pra gente ganhar tempo, eu não vou ler a estrofe inteira, mas a segunda estrofe também continua nesse mesmo estilo, rimando criados, projetados, brocados, lapidados, marchetados. Ainda com a mesma terminação, fazendo também esse estilo de rima perfeita. Basicamente, a história e a narrativa desse romanceiro começa lá com a descoberta do ouro, a chegada dos mineiros e toda a repercussão que isso vai gerar em Minas Gerais e no Brasil inteiro, mostrando, né, o quanto essa riqueza, essa cobiça do ouro vai fazendo com que as pessoas sejam mesquinhas, elas traiam, elas sejam egoístas, né? Todas as mazelas sociais que a riqueza pode trazer para a humanidade, quando ela é colocada em primeiro plano, acima das pessoas, acima do amor, acima das coisas que verdadeiramente importam. E aí, a partir daí, que ela vai trazendo, né, todo esse contexto de tudo que acontece, vai narrar a trágica morte, né, de Tiradentes na forca, né, que é o inconfidente que é mais punido, vai tratar dessas origens humildes de Tiradentes, vai falar de outros inconfidentes como Cláudio Manuel da Costa, que morreu assim de uma forma misteriosa, Tomás Antônio Gonzaga, que foi um grande profissional do direito e que também foi preso, foi condenado ao exílio e acabou vivendo o resto da sua vida em Moçambique, onde acabou se casando com uma moça que não era o amor da sua vida. Lá ele se casou com Juliana, tem um poema sobre ela também no livro, um poema lindo que fala sobre Juliana acolher esse poeta, Tomás Antônio Gonzaga, que está indo em direção a ela, em Moçambique, mas é no Brasil que Tomás Antônio Gonzaga deixa Maria Doroteia, o grande amor da sua vida, e que era um amor proibido, que aí eu já estou falando de um outro livro, que é Marília de Dirceu, que é um livro do neoclassicismo no Brasil, um livro de Tomás Antônio Gonzaga, que vai narrar esse romance, que vai narrar essa paixão dele por essa pastora, como os poetas chamavam suas musas, os seus amores. E é um romance proibido porque Tomás Antônio Gonzaga é muito mais velho que Maria Doroteia. Eles se tratam o tempo todo com esses pseudônimos, né, de Dirceu e Marília. E o fato é que quando Tomás Antônio Gonzaga vai para o exílio, Maria Doroteia fica o resto da vida aqui esperando por ele
no Brasil e ele nunca volta, ele acaba se casando com outra mulher lá em Moçambique. Um outro romance, uma outra parte aqui do livro, fala também sobre Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, ser a Arcádia do Brasil. Então, resgatando também essa alusão ao classicismo, a essa literatura clássica, onde os pastores e as pastoras se apaixonavam, com todo esse resgate à natureza, aos amores, essa simplicidade, que também é muito do estilo de Cecília Meirelles. Vai falar também de Joaquim Silvério dos Reis, que foi o grande delator, aí o traidor, né, que por causa dele Tiradentes foi enforcado. E ao falar dessa traição de Joaquim Silvério dos Reis, a ênfase aqui é justamente essa, né, ao que as pessoas são capazes de fazer pela riqueza, pela ganância, pela cobiça. Como elas se tornam sem escrúpulos quando o assunto é ter mais que os outros, conquistar mais que os outros. Vai falar também dos dizeres da bandeira de Minas Gerais, que nasceu aqui nesse período, inspirada na Revolução Francesa. Então é um livro que vai ter muito essa inspiração de luta pela liberdade, por isso que é tão forte o apelo social dessa literatura. É um livro que tem muita inspiração, muito conhecimento e que vale muito a pena ser lido. Um dos livros que eu acho que você deveria colocar aí na sua listinha de leituras obrigatórias. É a dica de hoje do canal da leitura, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles.